Olá meus amigos, tudo bem? Vamos dar início ao nosso módulo 4. O assunto que nós vamos abordar na aula de hoje é a matemática financeira, tá bom? Vamos trabalhar o juro simples e o juro composto, tá? Inicialmente vamos ver aqui alguns conceitos que eu trouxe para vocês no material. Se vocês pegarem o material de vocês, eu defino aí o que é cada um desses termos importantes da matemática financeira. Primeiro que a matemática financeira é a parte da matemática que estuda as situações que envolvem transações financeiras. Quando a gente fala em capital, quando a gente fala em montante, quando a gente fala em juros, né, em taxa, tudo isso são elementos que fazem parte da matemática financeira. Hoje nós vamos definir aí o que é cada um deles. Então, a primeira coisa que você tem que entender quando eu escrevo montante M é igual a C mais J, o que você tem que entender aqui é que montante é igual ao capital mais os juros. Mas Raul, o que seria esse montante, o que seria esse capital e o que é os juros? Se você chegar no banco com uma certa quantia em dinheiro e colocar essa quantia em dinheiro numa poupança e daqui a 3 meses você for resgatar esse dinheiro, o dinheiro que você está colocando na poupança é o seu capital. É aquele dinheiro que está sendo investido. O dinheiro que você vai resgatar daqui a 3 meses, que é o capital, mais um certo rendimento, é o que nós chamamos de montante. Então, o montante é aquele dinheiro que você está colocando no começo, o capital, mais o rendimento. Esse rendimento, na matemática financeira, ele pode ser também chamado de juro. Quando você vai comprar um carro, se o preço do carro à vista for 30 mil reais e você for comprar ele a prazo, e aí você vai pagar algumas parcelas, vamos supor que você financia esse carro em 2 anos. Quando for pegar o preço do carro a prazo, se esse carro custar 50 mil a prazo, o juro é exatamente a diferença entre esse preço a prazo e o preço à vista. Então o juro seria 50 mil menos 30 mil. Então o juro é essa compensação que você está pagando a mais pelo fato de você ter financiado o carro, pelo fato de você estar comprando a prazo. Então vamos lá, de novo. O capital é sempre o valor inicial, o valor que você vai investir, a quantia em dinheiro que você está chegando para colocar no banco. O montante é o todo, é o quanto você vai resgatar daquele banco daqui a um certo tempo. E o juro é exatamente o rendimento, é quanto aumentou, é o montante menos o capital. Tá bom? Então vamos conseguir entender melhor esses elementos dentro das questões, dentro dos exemplos. Existem 2 tipos de capitalização que são muito importantes, que é o juro simples e o juro composto. Vamos começar entendendo o juro simples. Se você chegar com uma quantia de 100 reais e você colocar esse dinheiro numa capitalização a juros simples de, vamos supor, 10% ao mês. O que é que isso quer dizer? Seus 100 reais, daqui a um mês, ele vai virar o quê? 100 reais mais 10% de 100 reais. Ou seja, vai ficar 10 reais, né? 100 reais mais 10% desse valor, 10 reais. Então você teria lá no seu investimento uma quantia de 110 reais. Quando for no segundo mês, vai render de novo 10% daquele valor que você colocou no começo, os 100 reais. Então, Raul, no primeiro mês eu resgatei 110, no segundo mês eu iria resgatar quanto? 120. É 10% em cima do capital que você colocou no começo, que foi de 100 reais. Isso é o que acontece no juro simples, tá? Vamos entender. O juro simples, para você calcular o juro de uma capitalização de juro simples, você vai ter que usar essa formulazinha. O juro é igual ao capital
vezes a taxa vezes o tempo. Esse I aqui, pessoal, é taxa, tá? Juro, que a gente já tinha visto aqui. C é o capital. O T é tempo, tá? Vamos dar um exemplo. Na página 2 do seu material, tem um exemplo que você vai acompanhar comigo, que diz assim: a quantia a ser aplicada em uma instituição financeira que paga a taxa de juros simples de 8% ao ano. Então você vai escrever, ó, a taxa, já estou colocando aqui, é 8% ao ano. Como é ao ano, eu boto A, ponto A, ao ano. Para que se obtenha R$1.000 no fim de 4 anos Pessoal, tempo é 4 anos, ele está dando no enunciado, e esse R$1.000 que ele está querendo é exatamente o nosso montante. Aliás, que ele está dando é exatamente o nosso montante. Ele quer saber a quantia que vai ser aplicada, a quantia que vai ser colocada, para que ao passar 4 anos você consiga resgatar um valor de R$4.000. Aliás, um valor de R$1.000. Ou seja, esse R$1.000 aqui, ele é o nosso montante. Tá bom? É quanto eu vou resgatar no final de tudo. Eu vou botar um certo dinheiro lá, esse dinheiro vai render e no final de tudo eu vou resgatar quanto? R$1.000. Então esse R$1.000 é o nosso montante. É quanto a gente resgata no fim. Tá bom? E Raul, ele quer saber o quê? Ele quer saber a quantia que eu estou investindo. Ele quer saber o capital. Então eu coloquei a interrogaçãozinha aqui para o capital. Bom, como é que eu vou fazer para calcular esse capital? Se você colocar aqui a fórmula do juro simples, você vai ter J é igual a C vezes I vezes T. Muito bem, o J eu não tenho, o C eu não tenho. Eu tenho a taxa e eu tenho o tempo. É muito importante você entender que taxa e tempo tem que estar falando a mesma língua, digamos assim. Como assim, Raul? Tem que estar na mesma unidade. Se a taxa está ao ano, eu tenho que expressar o meu tempo em ano. Se a taxa estivesse ao mês, eu teria que expressar o meu tempo em meses. Bom, Raul, então eu posso dizer que J é igual a C vezes I vezes T, mas como é que eu vou fazer com esse J e esse C se eu não tenho? Você deve lembrar que nós já vimos que o montante é igual ao capital mais o juro. Então, como eu quero saber na questão o capital e o juro, vamos fazer assim. Eu posso trocar esse J pelo quê? Eu posso dizer que esse J vai ser, passa o C para o outro lado. Posso dizer que esse J vai ser M menos C igual a C vezes I vezes T. Se eu substituir, aonde tem M vai ficar, onde se você observar aqui, eu já posso cancelar, eu já posso fazer da seguinte maneira. Ó. Eu tenho 1.000 menos o capital, onde esse 1.000 é o nosso montante. Ó. Eu passei o capital para o outro lado. Então, 1.000 menos o capital é igual a C vezes 8 sobre 100 vezes 4. Pessoal, quando eu fizer essa continha aqui, ó, 4 vezes 8 dividido por 100, 4 vezes 8 dá pra gente quanto? Dá 32. 32, se eu dividir por 100, dá 0,32. Estou colocando na forma decimal. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Olha como fica. Né? Então, veja bem, nesse momento eu quero achar o valor do nosso capital, do C. Então, eu vou passar ele para o outro lado. Ó. Quando eu passo para o outro lado, o que é que eu vou ter? Vou ter isso aqui. Lembre-se que C menos C, quando eu passo para o outro lado, vai mais C. C é como se fosse um C, né? Então, se eu tenho um C mais 0,32C, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 1,32C, que deve ser igual a quem? 1.000. Pronto, como eu quero achar o valor do capital, então eu vou ter 1.000 dividido por 1,32. Esse é o valor do nosso capital. Se você faz essa continha aí, você vê que ela dá R$ 757,58. Já está no seu material, tá? Então eu estou apenas resolvendo como modelo para você entender o que é cada elemento daquele ali. Montante, capital, juros e taxa.
Sempre lembrando que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Taxa é ao mês, tempo é em meses. Taxa é ao ano, tempo é em ano. Taxa é em bimestre, tempo é em bimestres. E assim, consequentemente. Tá bom? Vamos agora falar de juro composto. Nosso próximo tópico, tá? Vamos lá.